Bom dia, obrigada Marcelo pelo convite, vejo vários amigos aqui, já estive aqui por essa casa trabalhando com o pessoal da Rede CIS, então é um prazer estar aqui. Na verdade eu sou do IBICT e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, não é da inovação, mas embora o tema da inovação naturalmente seja um aspecto, um tema importante aí no nosso programa, nos nossos estudos, né? Bom, eu vou um pouco contextualizar de onde eu venho trazer algumas dessas questões. Como disse Judite, eu acho que isso é um tema que a gente só tem mais perguntas do que respostas, até porque a gente está vendo muita coisa em movimento, muita coisa nova que a gente está observando, né? Judite falou do mundo da tecnologia e do mundo do trabalho. São dois mundos que estão sofrendo grandes transformações. Então, a gente, como pesquisadores, a gente tem mais que estar conectado e procurando um pouco digerir e ver o que a dinâmica social, econômica, cultural está se movimentando nos seus próprios tempos, né? Então, eu coordeno no IBICT, nesse programa de pós-graduação, um programa de pesquisa sobre ciência aberta e inovação cidadã. Nossa ideia é compreender como é que estamos transformando as condições de produção, circulação e uso da informação e do conhecimento, sobretudo no campo da ciência e tecnologia. Qual é o papel disso, que esse movimento, que é um movimento pela ciência aberta, e suas relações e repercussões com as dinâmicas de inovação em âmbito local e em âmbito global, né? Ciência aberta, para quem não tem tanta familiaridade com esse tema, hoje ela se caracteriza como um movimento de movimentos. Começou com um movimento pelo acesso aberto às publicações científicas, em função da elevação dos preços dos periódicos científicos, o papel das editoras científicas, com as quais hoje todos lutamos, né, porque se formou um grande negócio em torno das publicações científicas, mas depois se expandiu para outros temas que estão todos conectados, que têm a ver com os dados abertos de pesquisa, os cadernos abertos de laboratório, ferramentas científicas abertas, que começou com o movimento pelo software livre e hoje já vai para o movimento pelo hardware aberto e livre, os recursos educacionais abertos, então tem impacto grande na educação, e a chamada ciência cidadã. A gente tem várias pesquisas envolvendo alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutorado, com temas vários nesse campo. E a gente acabou de concluir um grande projeto, parte de uma rede internacional sobre ciência aberta e colaborativa no desenvolvimento, que a ideia justamente era discutir essa questão da ciência aberta, da inovação cidadã, não só do ponto de vista dos chamados países centrais, mas como é que isso poderia estar conectado com outras agendas, né, com outras visões de desenvolvimento. Então, nós fizemos uma pesquisação no município de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, porque, por uma série de razões, é uma área de grande sociobiodiversidade, é uma área de Mata Atlântica ameaçada, com importantes populações tradicionais ainda, quilombolas, indígenas, caiçaras, onde tem uma quantidade enorme de pesquisa científica sendo feita sobre aquela região, mas não tem uma universidade lá, então as pesquisas são feitas, mas não tem um retorno, né, para as questões locais ali enfrentadas. Ao mesmo tempo, tem várias visões de desenvolvimento em conflito ali naquele território, de turismo insustentável, da chegada do pré-sal, do avanço da especulação imobiliária, mas, por outro lado, várias iniciativas de economia solidária muito interessantes, experiências de inovação social, de grupos de jovens desenvolvendo coisas novas, né? Então, a gente passou 2 anos, eu não vou aqui me alongar nos resultados do projeto, acabou de ficar pronto um vídeo, né, que a gente não teria tempo de qualquer maneira, com luz ou sem luz, mas depois eu divulgo o link, porque eu acho que também é uma maneira legal da gente um pouco divulgar, a gente está feliz de poder ter feito esse vídeo, divulgar um pouco e, claro, as publicações, enfim, né? Então, uma das questões que a gente colocou de partida é a própria noção da abertura do conhecimento, né? O que significa esse termo ciência aberta? A gente poderia, num primeiro momento, situar isso no campo da própria ciência, no campo estrito da ciência, das chamadas comunidades científicas, de aumentar a velocidade e a produtividade da ciência e da tecnologia e, com isso, tendo repercussões no próprio processo
de inovação. Então, a gente chama isso uma vertente pragmática da ciência aberta, que é um novo produtivismo na ciência, que é importante, porque, na medida em que você abre o conhecimento, você tem mais facilidade de colaborar, de trocar, de ter, de avançar. Tem, por exemplo, um estudo sobre o caso do Zika vírus, como é que a abertura dos dados foi fundamental para que o conhecimento sobre essa doença emergencial de abrangência internacional pudesse, e aí várias medidas foram tomadas, as revistas passaram a publicar resultados de pesquisa em andamento, enfim. Então, como é que isso também mexe com a maior velocidade do avanço do conhecimento científico e com repercussões potenciais sobre os processos de inovação? Mas, por outro lado, e esse projeto em Ubatuba revelou bem, a gente acha que a abertura ela é mais do que isso, ou seja, ela cabe também expandir a base social da ciência, aumentar a porosidade, a interlocução da ciência com outros tipos de conhecimento, com outros tipos de saberes. Ou seja, que a gente chama de uma vertente mais democrática desse movimento de movimentos pela ciência aberta. Como Judith falou, mais do que ter acesso à informação ou participar de algo, abrir espaços para processos de coprodução. Coprodução não só no âmbito da própria ciência, nas interdisciplinaridades, das cooperações em espaços geográficos distintos, mas coprodução também com outras bases epistêmicas, né? Por que que isso hoje se mostra tão necessário e tão urgente, dando maior visibilidade a essas invisibilidades que a Judith indicou? Ou seja, tem muita coisa sendo feita, mas é uma questão, primeiro, de você dar alguma prioridade, prestar alguma atenção nisso. É claro que a situação de crise, né, aquela velha história, a crise é crise, mas também abre oportunidades. A urgência e a complexidade de lidar com os desafios globais que hoje se apresentam, ela, de algum modo, abre espaço, está abrindo espaço, ainda que periférico, para que essa discussão ganhe um pouco mais de visibilidade e comece a ganhar algum espaço para agendas, inclusive, das políticas, como é o caso, por exemplo, do enfrentamento, da mitigação e da adaptação aos processos de mudança climática, né? Hoje há um reconhecimento de que os chamados conhecimentos tradicionais, né, que eram considerados de menor valia, estão sendo hoje reconhecidos como centrais para desenvolver estratégias de adaptação e de mitigação dos impactos dos processos de mudança climática. Nessa rede de pesquisa que o qual o nosso projeto integrou, tem vários projetos na África do Sul e na América Central, exatamente de reconhecer das comunidades científicas tendo que se abrir e dialogar com esses conhecimentos que estão sendo extremamente importantes para lidar com esses desafios. Isso porque, evidentemente, se a gente for olhar os grandes problemas ambientais da humanidade hoje, né, e a gente diria socioambientais, porque tem essa discussão do antropoceno, né, que a pegada ecológica hoje, ela da humanidade, era uma das grandes causadoras, é considerada uma nova era quase geológica, né? Já visões um pouco mais críticas vão dizer, olha, é antropoceno, mas na verdade é capitaloceno, né? Porque o Chené, inclusive, é um dos que advoga essa vertente, ou seja, não é em qualquer situação. Se determinadas vertentes, trajetórias tecnológicas, elas se impuseram, evidentemente que, como Judith ressaltou, existe um conjunto de interesses que estão em jogo, porque determinadas trajetórias foram mais predominantes do que outras. Não foi simplesmente uma questão de eficácia técnica, tecnológica ou mesmo econômica, mas evidentemente que o problema hoje da poluição atmosférica, das emissões de gases do efeito que causam efeito estufa, da contaminação das águas, da contaminação dos solos, tem um conjunto de estratégias de desenvolvimento que estão ligados, evidentemente, a interesses
políticos e econômicos muito fortes que fizeram com que essas trajetórias se impusessem, e não, por exemplo, as trajetórias da agricultura familiar, do não uso de como é que chamou? Agrotóxicos, de outros padrões de energias que estavam colocados, tiveram colocados, que agora estão tendo que ser retomados, como a energia eólica, a energia solar, enfim, várias outras alternativas que poderiam ter, né, mais espaço e mais adesão, inclusive na adoção e difusão dessas inovações. Então, essa crise, ela, portanto, coloca uma questão de crise de soluções, né? A necessidade de novas formas de abordar problemas, de novas bases de conhecimento, outros modos de produzir ciência e de inovar. Uma ressignificação desses conceitos, do próprio conceito de desenvolvimento e das políticas que informam esses conceitos de desenvolvimento. E mais, nós vivemos hoje também uma crise de representação. Ou seja, quem e como se decide sobre essas políticas. Então, hoje, a gente estamos num momento que dá uma profunda tristeza no Brasil, no cenário internacional, mas se a gente tiver uma perspectiva histórica, nós também estamos vivendo grandes aprendizados, né? E a gente tenta, com um certo otimismo, ver que isso é uma virada histórica e que esse acúmulo de aprendizados, eles vão também apontar para a necessidade de novos processos políticos, econômicos e científicos e tecnológicos. Então, a questão política da decisão democrática sobre esses estilos de desenvolvimento, de auscultar, né, aqueles atores considerados mais vulneráveis, mais invisíveis, que mais tem... o problema da mudança climática é muito claro, né? São as populações pobres e as regiões pobres que estão e irão sentir os efeitos mais maléficos da mudança climática. Então, essas populações, esses segmentos, eles têm que ser ouvidos sobre as soluções tecnológicas, inclusive. Daí que, no campo da inovação, que, claro, desde, né, das contribuições... Ontem foi apresentado o Globelix, tem novas reflexões sobre o papel da inovação, né? Se ampliam as agendas e também os conceitos de inovação, né? A ideia da interatividade, da inovação como um processo comunicativo, relacional, ela hoje se expande para a necessidade de considerar também a pluralidade de atores da inovação, e não só aqueles atores mais institucionais, mais visíveis, mais predominantes, mas também de reconhecer os novos espaços e os novos atores da inovação. Um conhecimento que envolve cada vez mais um conhecimento situado, a capacidade de contextualização e de uso inovador, e, portanto, a gente está falando da dimensão territorial da inovação. Por isso surgem novos léxicos, novos termos para tentar dar conta, né? Então, inovação inclusiva é uma, inovação social, inovação aberta, que já é um termo mais complicado, inovação cidadã, grassroots innovation, que em português é difícil, mas a gente chama de uma inovação de base. Então, todos os termos que, de algum modo, estão ganhando espaço na literatura e, de algum modo, nas políticas, porque há o reconhecimento da necessidade dessa mudança de agendas, né? Por outro lado, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, também não existe, apesar de ser um termo que foi aquele termo que desde o relatório Brundtland se colocou como um termo que permitiria um compromisso global em termos no sentido de salvar o planeta, não há qualquer unanimidade, pelo contrário, é um processo extremamente conflitivo, inclusive não só entre o que é considerado mais ou menos sustentável, o velho paradigma, as velhas matrizes e o desenvolvimento sustentável, como se fosse a panaceia, a resolução de tudo, mas no próprio campo da sustentabilidade existem antagonismos muito importantes que certamente têm reflexões sobre as agendas de ciência, tecnologia e inovação que as informam. Por um lado, a gente poderia reduzir esse termo à sua dimensão quantitativa, ou seja, a questão toda é lidar com recursos finitos e, portanto, é uma questão e aí a base técnica teria, né, e tem um papel importante no sentido de poupar mais esses recursos, ter um consumo menos predatório, enfim.
Mas tem uma outra dimensão, que é uma dimensão que é mais difícil e mais complexa, que é a dimensão qualitativa da sustentabilidade, né? E isso tem reflexos diretos sobre diferentes significados, usos e formas de apropriação do território. Então, por exemplo, no caso de Ubatuba, estavam ali em questão diferentes formas de uso daquele território, que naquele momento se expressaram em todo um processo de revisão do zoneamento ecológico-econômico sobre que uso eu quero dar para esse território, de que maneira, quem vai se beneficiar, né? E, portanto, são visões de território muito distintas que o Milton Santos já chamava a atenção, que a gente poderia ver o território como mercadoria, a nossa cidade-negócio, olha que beleza que nós chegamos com os resultados da nossa cidade-negócio, os grandes eventos, estamos aí na situação que estamos, né? Ou o território como quadro de vida, ou seja, o importante é dar lugar à possibilidade de vários modos de vida, várias formas de uso e várias bases epistêmicas que estão por trás dessas várias formas de vida e de uso do território. Portanto, é uma questão biopolítica, é uma disputa sobre formas de vida e formas de apropriação do território e das bases de conhecimento e das tecnologias que estão associadas a esses distintos usos do território, né? E aí, para trazer um pouco também de algo, vamos dizer assim, que nos dê uma perspectiva, né, em relação a vários desses desafios aí que a Judite falou, sem ser, no entanto, nada simples, né, o que a gente tem visto aí a fazer um reconhecimento e uma interação com vários experimentos que vinculam essa discussão da ciência aberta e a inovação cidadã, é que nós estamos vendo uma nova geração de inovações, como se chama, bottom-up, né, de base, grassroots, que, na verdade, a gente poderia dizer que é uma releitura bem diferente do que a gente já viu na América Latina. Temos experiências riquíssimas, né, nos anos 60 e 70, das chamadas tecnologias apropriadas, né, e que hoje tem um novo nome, que são as tecnologias apropriadas de código aberto. Ou seja, são os experimentos que partem dessa base técnica que Judite disse que é uma tem sido usada no sentido, inclusive, de precarização do trabalho, de um trabalho que tem cada vez menos direitos, né, relações de trabalho cada vez mais precarizadas, mas, por outro lado, uma base técnica que também permite outras formas de apropriação e que tem experimentos muito interessantes de também transformar, se apropriar dessa base técnica para apontar isso que a gente poderia dizer que essas inovações que respondem a essas outras visões do que seja o desenvolvimento. São normalmente marginais, são normalmente invisíveis, são muito distintas dos sistemas de inovação estabelecidos, o que nos exige, portanto, ficar de olho exatamente nisso que se expressa nas periferias, nas bordas, nas margens. Aí é que está a novidade, aí que está a beleza das possibilidades de resposta às crises que nós estamos vivendo, né? Parte, evidentemente, porque a gente sabe, ponto de partida número 1, concordando com Judite, existe um sistema que é um sistema político de poder econômico que está colocado, mas, por outro lado, vamos dizer assim, esses experimentos um pouco aparentemente fragmentados, eles hoje têm e localizados e que envolvem um aprendizado nas interações, eles também têm possibilidade de novas reverberações, novas visibilidades e novas conexões, se fazendo uso exatamente das novas redes digitais, né? E os atores, quem são os protagonistas desse tipo de inovação, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar o tempo todo, né? São as comunidades locais, são os ativistas e movimentos sociais, são as organizações da sociedade civil, são os trabalhadores organizados, são os chamados empreendedores sociais. Fato é que a gente vê e consegue já reconhecer uma série de manifestações desse tipo, que mais do que simplesmente protestar, que é o que a Judite levantou, nós temos indo contra a corrente, né, de algo, mas é também no sentido propositivo de apresentar
tentativamente, saídas para a crise que a gente está vivendo. Eu tinha separado aqui fotos para mostrar alguns desses experimentos que a gente viu, mas eles têm vários formatos, né? Tem os hackerspaces, tem os makerspaces, tem os Fab Labs, tem os laboratórios de inovação cidadã, que estão espalhados aí pela América Latina toda, tem o fazer por você mesmo, coisas que misturam um pouco o uso brincar com a tecnologia, com escrutinizar a tecnologia, com desenvolver e disponibilizar ferramentas para fazer coisas, para incubar, prototipar e desenvolver novas ideias, exercitar uma cidadania tecnológica, criar, adaptar, produzir coisas com essas tecnologias. Então, a gente viu alguns experimentos que envolvem, por exemplo, plataformas de hardware aberto, como é o caso do Arduino, como é o caso de impressoras 3D de código aberto, que estão sendo usadas para várias coisas de intervenção cidadã, de capacitação desses atores mais vulneráveis, para ter mais intervenção sobre as políticas públicas. Evidentemente que essas plataformas, elas também não são neutras, né? Elas aí estão sendo, também tem outras apropriações pelo mercado. Hoje, boa parte das chamadas startups de tecnologia começam a se incubar em alguns desses makerspaces, desses espaços de fazer, se transformando também em negócios, e toda a briga, toda a luta, todo o conflito os usos econômicos, os negócios podem ser feitos, mas as plataformas elas têm que continuar abertas e passíveis de serem usadas e aproveitadas por qualquer um. Isso tem criado algumas infraestruturas compartilhadas para a inovação cidadã, com agendas no urbano e no rural, e voltadas para algumas agendas de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, prototipagem de designs de sistemas sustentáveis, sistemas de energia caseiras, hackeando, inclusive, painéis solares, desenvolvimento de comunidades interessadas em fabricação, no repair, no reparo, numa economia circular, promoção de culturas pós-consumistas e artesanais. Enfim, tem um elenco de experimentos que estão sendo feitos, e sem ter uma visão naif, né, de que achar que, na verdade, esses experimentos por si só eles dão resposta, mas eles são sinalizações de possibilidades e de transformações que estão ocorrendo nos territórios e nas redes, que podem ser profundamente potencializadas, né? Algumas discussões sobre a possibilidade de escalabilidade desses experimentos, né? Portanto, o scale-up, mas também do scale-down, ou seja, como é que as políticas elas poderiam não atrapalhar, como diz Helena, mas ajudar a que experimentos desse tipo possam ser mais desenvolvidos, como foi, por exemplo, o caso de uma política muito importante que a gente teve no Brasil, que foi o dos pontos de cultura, que foram exatamente experimentos de reconhecer o que já estava acontecendo de novo no território e dar força e dar espaço para que esses experimentos tenham lugar, né? Há mudanças na geração de acumulação de valor, né? Nós estamos pensando em novas formas e novos conceitos de riqueza. A gente poderia sinalizar uma nova economia, outros estilos de desenvolvimento, né? Isso ajuda em transformar transformar relações assimétricas de poder. Quem são os protagonistas, né? Quem se beneficiam? Com quem colaborar, em que condições, né? Que institucionalidade? Então, eu acho que eu terminaria minha fala aqui dizendo o seguinte: eu acho que talvez, já conversei com alguns daqui sobre isso, a gente talvez devesse pensar numa agenda para além da inclusão. Porque eu acho que quando a gente usa o termo inclusão, a gente está dizendo que a gente quer se incluir em algo que está dado, né? E, na verdade, o que a gente quer é apontar novos conceitos de desenvolvimento, novas trajetórias, alternativas exatamente ao não se incluir, como foi um grande erro, não simplesmente incluir no mercado consumidor tal como ele está, né? Né? Ou a gente vai apontar outros caminhos, outras alternativas de desenvolvimento, né? Então, fundamentalmente, respeitar, resguardar e potencializar a pluralidade de modos de vida e conhecimentos associados,
reconhecer não apenas aquilo que é dominante e constituído, mas também periférico, emergente e, desse modo, potente de inovação e, fundamentalmente, garantir a decisão democrática sobre os possíveis e múltiplos usos e vocações do território e suas estratégias de desenvolvimento. Então, acho que essa é uma saída tecnológica que passa fundamentalmente por novas formas de fazer política e de participação, né, de ausculta e de uma democracia no sentido mais amplo, onde a variável tecnológica é um dos seus elementos fundamentais. Obrigada.